Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é um pouco diferente. Faz tempo que eu tenho pensado, o Espírito Santo tem tocado no meu coração para fazer esse vídeo. Porém, eu tenho relutado bastante por causa da exposição, porque eu vou me expor bastante aqui. Se Deus assim quer e se for para abençoar vidas, eis-me aqui, né? Eu venho contar meu testemunho de vida aqui para vocês. Eu nasci numa família humilde, mas eu vim de um lar com muitas brigas, muita turbulência, muita violência, discussão. Eu venho de um lar, na verdade, num lar dominado pelo vício da bebida, pelo alcoolismo. Meu pai, no caso, era alcoólatra, né? Ele continua bebendo ainda. E na minha casa sempre foi muita briga. Eu cresci assim, no meio de muita discussão, muita briga, muita violência. Mas eu sempre fui muito apegada com meu pai. Mesmo em meio a tudo isso, essa discussão, essa briga, na verdade tinha muito amor dentro da minha casa, assim, com nós. Nós somos em 3 irmãs. Sou eu e mais 2 irmãs. E nós crescemos assim, no meio de muita briga, mas conosco sempre teve bastante amor, sabe? Da parte deles com a gente, assim. Sim, minha mãe sempre foi uma mãezona, bem cuidadosa. Meu pai, por mais que tinha esse defeito, esse vício, né, da bebida, mas também era um pai amoroso, brincalhão, que ele chegava, a gente gostava de correr, pular no colo dele. E isso traz bastante memórias boas pra gente, né? E quando a gente é criança, a gente não tem muita noção das coisas, né? Assim, tinha muita briga, mas pra criança parece que tudo é festa, chora e sofre, às vezes ali no momento da discussão, da briga, mas depois tudo é festa, né? Por isso que Jesus falou, né? Para entrar no reino dos céus temos que nos tornar como crianças. E criança é assim, aconteceu isso, aconteceu alguma coisa de ruim com ela aqui, daqui a pouquinho ela já esquece, ela já tá feliz novamente, brincando, esqueceu que aquilo, né, aconteceu, passou. E assim eu fui crescendo. Eu era uma criança desde pequena, eu era muito, sei lá, tinha ânsia por viver. Acordava cedo, minha mãe punha a gente pra dormir no meio da tarde, eu levantava da cama às vezes e pulava até o muro pra ir pra rua, pra ficar brincando na rua. Porque minha infância foi assim, naquele tempo, né? Era rua, era brincadeira de esconde-esconde, pega-pega, era correr mesmo na rua, pra lá e pra cá. Era assim. E quando minha mãe punha a gente pra tentar fazer a gente dormir, tipo, eu tinha uns 4 anos, eu pulava o muro e ia brincar na rua. Uma vez até eu fui pra represa com umas meninas maiores que ficaram me incentivando, pula o muro, pula. Eu falei, não, minha mãe, dessa vez eu tava sendo até boazinha. Eu falei, não, minha mãe não deixa eu ir, tudo, né? Aí elas, mas deixa, vamos escondido. Aí eu peguei, não aguentei, né? Quase já não gostava de rua. Pulei o muro e fui com elas na represa. Aí chegou lá, elas estavam me afogando. Enfiaram minha cabeça assim dentro da água e eu já tava perdendo fôlego lá. Se a minha mãe não chegasse naquele momento, eu tinha morrido. Só que a minha mãe chegou, aí eu não morri, mas vim apanhando da represa até em casa, porque eu fui escondida, pulei o muro, né? Então eu fui assim, uma criança sempre muito serelepe. Na verdade eu fui assim, desde pequena meio rebeldezinha, né? Mas só que eu tinha muito medo do meu pai. Nossa, se meu pai chegasse, meu pai não gostava que a gente ficava na rua. Se escutasse o barulho do carro dele, eu já corria pra dentro de casa, pra, né, tipo assim, pra fingir que tava tudo, que tava boazinha ali, quietinha. Aí fui crescendo, o tempo foi passando, a briga dele só aumentando. Aí com 9 anos de idade aconteceu um fato muito marcante assim na nossa história, né? Eu falo na minha vida e das minhas irmãs. Meu pai, por ciúmes da minha mãe, acabou matando um homem. Ele pôs na cabeça dele, ele achou que a minha mãe tinha alguma coisa com esse homem. Era um vizinho da minha avó, na verdade. Ele estava de passeio na casa dos vizinhos da minha avó. E aí meu pai achando que talvez minha mãe tinha alguma coisa com esse cara, aí meu pai veio com o carro e passou em cima dele. E aí meu pai fugiu, meu pai se escondeu da polícia pra não dar flagrante, né? E aí depois, depois eu não sei de quanto tempo ele voltou para se apresentar pra polícia, para se entregar, né? Com advogado, tudo. E eu tinha 9 anos de idade e nós sofremos muito com tudo isso. Eu sofri muito com tudo isso. Na escola mesmo, as crianças... Vocês sabem que tem muita criança malvada e
E às vezes maiorzinhos também nem são tão pequenos, às vezes os grandinhos são mais malvados, né? Então ficavam falando pra gente, filhos de assassino, aquilo machucou muita gente. Doía muito em nós, mas só que as pessoas, de certo, achavam que a gente tinha alguma culpa, né? A gente, criança apenas, não tem culpa de nada, né? Aí meu pai foi preso, ficou preso durante 6 anos. E aí, nesse tempo que ele estava preso, né? Ele entrou, tinha 9 anos, aí eu fiquei adolescente. Com 13 anos comecei a namorar, arrumei meu primeiro namoradinho. E foi, assim, uma paixão louca que eu tinha por esse namorado. Mas ele não era uma pessoa, assim, de boa índole, né? De bom caráter. Ele era um menino também. Eu tinha 13, ele tinha 17. Mas era um menino que gostava de viver a vida fácil, de ganhar dinheiro fácil, usava droga. Mas eu era apaixonada por ele e namorei durante 2 anos. Mas minha mãe não queria, meu pai também ficava sabendo lá de dentro, né, da cadeia mesmo, porque enquanto meu pai esteve preso na cidade que eu morava, eu ia visitar ele todo domingo. Aí depois ele mudou para uma cidade mais longe, né, mudou de penitenciária, aí não dava mais para eu ir. Aí eu só ia quando a família dele ia, e aí eles me levavam junto. Aí meu pai também não queria que eu namorasse rapaz, minha mãe não queria, mas eu fiquei 2 anos namorando ele, porque eu era apaixonada por ele. Aí quando eu tinha 15 anos, eu larguei. Nós largamos, eu e ele, terminamos, né? Porque a gente vivia só de briga também. Coisa de, imagina, infantil, né? 13 anos. E ele sempre também com mentira, essas coisas. Então a gente acabou separando. E depois disso, meu pai tinha saído da cadeia, eu ainda tava com ele. Meu pai, aí ele saiu da cadeia quando eu tinha 15 anos. Aí depois acabamos separando, que não dava mais, tudo. Mas minha mãe e meu pai nunca ficaram juntos assim mesmo, sabe? Ele saiu da cadeia, mas meu pai não morava com minha mãe. E ficava meio, sei lá, nem sei, a história deles era uma história meio confusa, assim. Nem ficavam juntos e nem separados, mas não moravam na mesma casa. Aí, larguei desse namoradinho, mas eu sofri muito. Porque como a gente gosta muito, dor de amor, quem já passou vai me entender. É uma dor que não tem remédio que compre na farmácia, né? Não tem um remedinho que você compra na farmácia que tome e que passe. É só o tempo mesmo pra curar. E aí eu sofri bastante. E a maneira que eu via também, eu acho, de esquecer ele e tudo, era saindo. Aí eu comecei a ir pra balada. Mas antes disso, na verdade, eu ia na igreja. Com 11 anos, mais ou menos, tinha uma igreja lá perto de casa, no bairro onde a gente morava. E eu ia com as minhas irmãs, ou ia sozinha, porque eu gostava. E aí eu fiquei indo na igreja bastante tempo não, assim, da minha juventude, tipo 10, 11 anos, 12. Mas aí teve um belo dia que eu pedi pra minha mãe deixar eu ir no baile. Meu pai ainda era preso, né? Eu acho que eu tinha 13 anos. Aí eu pedi, deixa, minha mãe não queria deixar de jeito nenhum. E eu insisti pra ir com meu primo, o Israel, que era mais velho que eu, né? 4 anos mais velho que eu. Falei, deixa. Aí minha mãe acabou deixando. E tanto eu insisti, ela deixou. Aí eu fui nesse baile, eu não sei, hoje em dia nem chama, eu acho, mais baile, né? No meu tempo era baile que falava. Hoje em dia, sei lá, que balada que é, né? Outro tipo. Desconheço. Aí eu fui no baile e aí depois disso nunca mais eu quis voltar pra igreja. Por quê? Porque eu gostei tanto do baile, eu achei tão gostoso, me diverti e tudo. E aí depois arrumei esse namorado, indo no baile mesmo, arrumei esse namoradinho aí que eu já contei a história. Aí nos separamos. Aí um método que eu via pra esquecer ele foi esse, de também sempre estar curtindo balada, sempre estar, sempre passeando. Eu quase não queria ficar em casa pra não lembrar dele, pra tentar esquecer, sabe? Então foi onde eu também me afundei mesmo em balada, em coisas, tudo quanto é coisa errada eu fiz nessa vida. Drogas, fornicação. Eu gostava de ir pra balada de rock com as amigas. Então eu fiz muita coisa errada, sabe? Me afundei mesmo assim no pecado, no lamaçal de pecado mesmo. Fiquei nessa vida de balada assim, bem intensa durante 2 anos. Foi bem intenso. Eu falo assim, quem me vê hoje não imagina, às vezes pensa que sempre fui assim, mas não. Eu não nasci num lar cristão. Eu não fui sempre assim, eu era bem rebelde, não obedecia a ninguém. Tipo, eu queria fazer minha vontade pronto, eu ia e fazia. Eu ia escondido do meu pai, nas baladas, depois que ele tava solto. Muitas vezes eles iam me buscar até nos lugares que eu tava, porque eu ia escondido. Então eu aprontei bastante, assim, sabe? De tudo eu fiz um pouco.
E foram 2 anos até eu encontrar meu marido. Aí encontrei ele, fiquei com ele, comecei firme com ele, me firmar, tudo com ele. E o que eu venho falar aqui pra vocês é o seguinte: se você tem um filho assim, rebelde, ou até mesmo um marido que esteja assim, se rebelando, né? Não desista de orar por eles. Porque a oração tem muito efeito e tem muito poder. Eu acredito, sabe, que Deus aconteceu essa mudança, Deus colocou esse meu marido no meu caminho, tudo por oração também da minha mãe, do meu pai. Mesmo eles na ignorância deles, eles pediam a Deus por mim, sabe? E aí Deus colocou esse meu marido no meu caminho. Nós dois era da balada também, e muitas também discussões, muitas brigas, mas assim, foi onde eu sosseguei, né? Parei com as baladas, que aí eu sempre tava com ele. E aí depois fomos morar junto, com 1 ano de namoro, fomos morar junto, porque aí eu já tava grávida da primeira filha, Bianca. E aí então eu comecei na igreja. Foi onde Deus entrou na minha vida, começou a me limpar, começou a me restaurar por completo, começou a mudar o meu caráter, começou a me moldar. E eu venho falar pra você hoje, se você tem um filho rebelde hoje, ou até mesmo um marido que está distante de Deus, que vive assim no mundo, no vício, não desista de estar orando. A oração de um justo tem muito poder. Não desista de orar por eles, porque o dia certo vai chegar da mudança dele. É uma fase só que vai passar. Tenha fé, ore, porque assim aconteceu comigo. Eu passei por esse tempo de rebeldia, tudo, mas Deus me escolheu, né? Eu creio que eu sou uma escolhida do Senhor, que Ele já tinha esse plano na minha vida e já tinha me escolhido. E aí foi um longo processo de amadurecimento na vida espiritual, porque a gente começa e não é assim do dia pra noite que também Deus transforma a gente, não é assim. Claro que eu creio que Deus faz cada um de uma maneira, né? Mas não foi assim na minha vida, de uma hora para outra. Todo dia Deus vem me transformando. De pouco a pouco Ele vem me mudando. Ainda estou na jornada, ainda não concluí minha carreira. E eu acho que enquanto a gente viver aqui, nessa pele, nesse corpo carnal, estaremos em construção ainda. Só estaremos mesmo totalmente prontos quando tivermos revestido em corpo de glória com Jesus. E eu falo para você, para Deus nada é impossível. Eu me coloco nas mãos do Senhor e deixei Ele trabalhar na minha vida. Como o oleiro molda o barro, assim eu me dispus na mão do Senhor. E Ele veio trabalhando, Ele foi me transformando, Ele foi me limpando, Ele foi limpando as minhas vestes, me lavando com o sangue do Cordeiro. E hoje eu posso glorificar o nome do Senhor, porque eu sei que grandes coisas Ele fez por mim. E eu louvo a Ele por ter me tirado da onde Ele me tirou e ter me colocado assentada juntamente com os príncipes do seu povo, que é assim que Ele faz conosco. Ele tira do pó necessitado e o faz assentar junto com os príncipes do seu povo. Esse é o nosso Deus. Creia nesse Deus que tudo pode e que para Ele nada é impossível. Não desista de orar por aquele que você tem clamado, que você tem chorado. A oração tem muito efeito e pode muito. Tem muito poder a oração de um justo. Ore, porque no momento certo Deus vai tocar, Deus vai transformar, Deus vai limpar. E essa pessoa será salva, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui contando esse meu testemunho de vitória, de bênção, de transformação do que Deus fez na minha vida. E se Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na tua também. Creia. Não desista de você mesmo. Às vezes pode ser que não seja um filho, um marido, mas de você mesmo você tem desistido. Às vezes você olha para você e fala, eu não tenho mais jeito. Você desistiu de você. Não desista de você. Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Ele te ama e Ele está sempre de braços abertos para te receber. Fique aí na paz de Cristo. Se você chegou até o final desse vídeo, não esqueça de se inscrever se ainda não é inscrito. Deixe o seu like se você gostou. Compartilhe com outras pessoas, porque eu creio que vai abençoar muitas vidas. E fique aí na paz de Cristo.
Beijo!